Olá, amigos. Prazer estar com vocês novamente. Hoje com uma lenda. Alguém realmente fabuloso, Stephen Hawking. Ele perdeu o corpo, não perdeu mais nada. Oxford, Inglaterra, 1959. Um estudante de 17 anos acaba de ser aceito em Oxford, uma das universidades mais seletivas do mundo. O pai está orgulhoso, a mãe está orgulhosa. O menino que aprendeu a ler tarde, que tirava notas medianas na escola primária, que, segundo relatos da família, nem sempre parecia alguém promissor para os professores, acabou de entrar em Oxford. Nos primeiros anos, os cursos eram fáceis demais, a mente corria mais rápido do que os professores conseguiam acompanhar. Havia festas, havia remo, havia as conversas de madrugada sobre cosmologia, que só acontecem quando a juventude ainda acredita que tem tempo infinito para resolver tudo. Havia, sobretudo, a sensação de que o futuro era vasto e que havia toda a vida para explorá-lo. 3 anos depois, essa sensação acabou. A lenda. Stephen William Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942 em Oxford, na Inglaterra, exatamente 300 anos após a morte de Galileu Galilei, data que ele próprio mencionava com prazer, como se o universo tivesse senso de narrativa. Exatos 300 anos depois. Filho de Frank Hawking, médico especialista em medicina tropical, e de Isabel Hawking, que havia estudado em Oxford numa época em que mulheres raramente chegavam a universidades de prestígio. A família era intelectualmente intensa, jantares em silêncio, cada um lendo o próprio livro, era a experiência típica na casa de Hawking, que amigos descreviam como ligeiramente desconcertante na primeira visita. Não era o usual. Stephen não era criança prodígio no sentido clássico. Aprendeu a ler tarde, as notas na escola primária eram medianas, o que havia era curiosidade, insaciável, desordenada, voltada para as perguntas mais fundamentais. Como as estrelas funcionavam? Por que existia algo em vez de nada? O que havia antes do Big Bang? O tipo de pergunta que a maioria das pessoas faz na infância e abandona quando a vida exige respostas mais práticas. Stephen nunca abandonou. Em Oxford, integrou a equipe de remo como coach, função que não exige remar, mas exige liderança vocal, leitura de ritmo e cabeça fria sob pressão. Colegas o descreviam como alguém que discordava com a tranquilidade de quem já havia calculado o argumento antes de ouvi-lo completamente. E havia também o charme. Hawking era engraçado. Tinha um humor seco, tipicamente britânico, que usa precisão onde outros usam exagero. Em Cambridge, era o tipo de pessoa que ficava no centro da conversa não pelo volume da voz, mas pela qualidade do que dizia quando falava. Foi para Cambridge em 1962 para fazer doutorado em cosmologia. E foi em Cambridge que o futuro vasto encontrou o primeiro limite real. E a seguir vem o diagnóstico, o tropeço que criou o foco. Os primeiros sintomas foram sutis. Tropeços que pareciam desajeitamento, fala levemente arrastada que parecia cansaço, a mão que não segurava o copo da forma que deveria. Em janeiro de 1963, após investigação médica que durou semanas, o diagnóstico foi confirmado. Ele tinha ELA, esclerose lateral amiotrófica, doença que destrói progressivamente os neurônios motores no cérebro. Sem cura conhecida, sem tratamento eficaz, expectativa de vida 2 anos, talvez menos. Hawking tinha 21 anos. E ele descreveu o período que se seguiu no livro em
A Minha Breve História, autobiografia publicada em 2013, com a contenção de quem processou algo devastador e chegou ao outro lado. Havia pesadelos, havia momentos de desespero real, a sensação de que o trabalho que havia começado não teria tempo de ser completado. E então, numa ala do hospital, onde havia feito os exames, havia um menino que morria de leucemia. Hawking observou esse menino, que sofria de forma visível, que tinha a dor que o próprio Hawking ainda não tinha, e chegou a uma conclusão que ele descreveu como reorganizadora, não no sentido de consolo fácil, mas no sentido de mudança brutal de perspectiva. Havia pessoas em situação pior e elas ainda tentavam. Isso não é pensamento de autoajuda, é observação da realidade que desfaz a ilusão de que a própria situação é a mais difícil disponível. E quando essa ilusão se desfaz, o que sobra? É a pergunta real. Se eu tenho 2 anos, o que vale a pena fazer com eles? Hawking voltou para Cambridge, voltou para o doutorado e começou a trabalhar com uma intensidade que havia faltado antes do diagnóstico, quando o tempo parecia infinito e o trabalho podia esperar. O diagnóstico que deveria destruir a carreira foi o que a criou. Não porque a doença era boa, porque a consciência de que o tempo era limitado produziu foco que o tempo ilimitado nunca tinha produzido. E outra fase, Jane, a mulher que sustentou o ícone. Há uma parte da história de Stephen Hawking que os perfis científicos tratam como nota de rodapé e que é, na verdade, o núcleo humano mais honesto de toda a trajetória. Em 1963, nas semanas que se seguiram ao diagnóstico, Hawking conheceu Jane Wilde numa festa. Ela tinha 21 anos, estudava literatura moderna, ficou sabendo do diagnóstico cedo no relacionamento. E sabe, ela decidiu que ficaria. Não foi decisão ingênua. Em entrevistas e na autobiografia, Traveling to Infinity, publicada em 2007 e adaptada para o filme A Teoria de Tudo, Jane descreveu os anos seguintes com honestidade que os tributos a Hawking raramente reproduzem. Casaram em 1965 e tiveram 3 filhos, Robert, Lucy e Timothy. Jane cuidou de Hawking enquanto a doença avançava, enquanto os filhos cresciam e enquanto a carreira de Hawking explodia em visibilidade e demanda, por anos sem ajuda externa suficiente. Porque Hawking, segundo Jane, resistia à ideia de cuidadores que considerava invasivos da vida familiar. Jane descreveu esse período com clareza que chega a desconfortar. Havia amor real e havia exaustão que o amor não eliminava. Havia orgulho pelo que o marido realizava e havia ressentimento, igualmente real, pela assimetria inevitável de uma relação em que uma pessoa dava continuamente e a outra precisava receber de formas que a doença tornava cada vez mais totais. O casamento terminou em 1991, 26 anos depois. Jane escreveu sobre o fim sem se colocar como vilã, como ser humano que havia chegado ao limite do que era possível sustentar. Stephen Hawking virou ícone de superação. O que raramente é dito com clareza é que essa superação, especialmente nas primeiras décadas, foi possível porque havia uma pessoa que acordava cedo, que dormia tarde, que cuidava dos filhos, que cuidava do marido e que segurava a vida real que o ícone precisava para existir. Jane Wilde Hawking merecia um episódio próprio e merecia que este a nomeasse com o peso que o que ela fez exige. A física, o que Hawking fez que ninguém tinha feito. Para entender a contribuição de Hawking é preciso entender o problema que ele atacou. No início dos anos 1970, a física vivia uma tensão profunda. Havia 2 teorias extraordinariamente bem-sucedidas, que simplesmente não falavam uma com a outra. Pense assim. Einstein havia criado o mapa das grandes estruturas do universo.
galáxias, buracos negros, a curvatura do espaço-tempo. Um mapa preciso e poderoso para o universo em escala grande, gigante. Ao mesmo tempo, a mecânica quântica descrevia com igual precisão o comportamento das partículas no nível mais fundamental da matéria conhecido. O mundo invisível a olho nu. O problema: dentro de um buraco negro, os dois mundos colapsam no mesmo ponto. E quando você tentava aplicar as duas teorias juntas, as equações produziam resultados sem o sentido físico. As duas estruturas mais poderosas da física moderna eram incompatíveis no lugar mais extremo do universo. Em 1974, trabalhando em cadeira de rodas, com capacidade motora já severamente comprometida, Hawking publicou o artigo que mostrava que buracos negros não eram completamente negros. Emitiam radiação, perdiam energia, eventualmente evaporavam. O que poucos relatos mencionam, colegas que trabalhavam com Hawking em Cambridge descreviam com perplexidade genuína que ele chegava às reuniões com estruturas matemáticas complexas inteiramente montadas na cabeça, sem escrever, porque a capacidade física já não permitia com facilidade. Como se o confinamento progressivo do corpo tivesse forçado a mente a construir universos internos de precisão crescente. Impressionante a capacidade do ser humano de adaptação, de superação, de resiliência. A radiação de Hawking é considerada uma das contribuições teóricas mais importantes da física do século XX. Aguarda confirmação experimental. Os efeitos são pequenos demais para os instrumentos atuais medirem, mas a consistência matemática interna é aceita pela comunidade científica como resultado correto. A aposta. E o que ela revela sobre o caráter de Hawking. Há um episódio documentado que diz mais sobre quem Hawking era do que qualquer lista de prêmios. Em 1975, ele fez a aposta formal com o astrofísico Kip Thorne sobre se a signos X1, fonte de raio-x detectada no espaço, era ou não era um buraco negro. O detalhe extraordinário, Hawking apostou que não era. Contra a própria teoria, contra o consenso da maioria dos físicos. A lógica estava no próprio Uma Breve História do Tempo. Se signos X1 não fosse buraco negro, ao menos a aposta teria funcionado como um seguro. Anos de trabalho teriam sido em vão, mas ao menos teria ganho a aposta. Quando a confirmação chegou, nos anos 1990, Hawking foi pessoalmente ao escritório de Kip Thorne e assinou o certificado de derrota. Pagou o prêmio. Sabe qual foi? Uma assinatura de revista. E descreveu a experiência como uma das mais satisfatórias da carreira, porque perder uma aposta feita contra a própria teoria significa que a teoria estava certa. Isso só faz sentido se você entende que para Hawking a verdade era sempre mais interessante do que ter razão. A voz. Identidade construída na perda. Em 1985, Hawking contraiu pneumonia grave durante viagem à Suíça. Para salvar a vida, os médicos realizaram traqueostomia, que implicou perda permanente da voz natural. A solução veio de Walt Wolters, programador californiano que havia desenvolvido software originalmente para a própria mãe, que também tinha ELA. O programa permitia selecionar palavras numa tela usando movimento residual. No caso de Hawking, inicialmente um músculo da bochecha. A voz sintetizada resultante, com sotaque americano, era lenta. Uma palavra a cada vários segundos. Uma frase podia levar minutos. Hawking nunca atualizou essa voz quando versões mais modernas ficaram disponíveis. Mesmo quando o sotaque havia se tornado anacrônico. Mesmo quando opções mais naturais estavam acessíveis. Segundo declarações dele em entrevistas, a voz havia se tornado parte da identidade dele. Era ele.
Trocar seria perder algo que havia construído como extensão de si mesmo. Hawking havia perdido o corpo progressivamente, a capacidade de andar, a capacidade de usar as mãos, a capacidade de falar, a capacidade de respirar sem assistência mecânica. Cada perda havia sido aceita porque não tinha alternativa. Mas a voz sintética, esse ele havia escolhido, e não a trocou pela versão mais conveniente e disponível, pela mais moderna. O que você escolhe como extensão de si mesmo, quando os meios convencionais falham, diz tudo sobre o que você considera essencial. Hawking escolheu a voz que havia adotado como sua quando era o que existia, e a protegeu até o fim. Isso é identidade, na forma mais pura que existe. Uma breve história do tempo, o milagre editorial. Em 1988, Hawking publicou uma breve história do tempo, do Big Bang aos buracos negros. O objetivo declarado era tornar cosmologia assunto acessível ao público geral, sem equações, com analogias, com o humor seco que caracterizava Hawking em qualquer conversa. O editor original havia previsto vendas modestas. Era livro de física, gente. Público limitado por definição. E então os números começaram a chegar. Semana após semana na lista de mais vendidos do Sunday Times. Depois 2 meses, depois 6 meses. Quando chegou a 237 semanas consecutivas, quase 4 anos e meio, editores e livreiros haviam parado de tentar explicar o fenômeno. Mais de 10 milhões de cópias, mais de 40 idiomas traduziram o livro. Havia uma piada que circulava depois e que Hawking repetia com prazer, que era o livro mais comprado e menos lido do mundo. Que as pessoas compravam pela capa, pelo prestígio, pela sensação de que deveriam entendê-lo. E que a maioria parava no 3º capítulo. Hawking não se ofendia. Dizia com voz sintética e timing perfeito que se havia conseguido fazer pessoas comprarem livro de cosmologia, independente de quantas páginas liam, ele havia feito algo que valia a pena. Era verdade. E era a melhor defesa de popularização científica que qualquer físico já formulou na vida. O Hawking, que não cabe nas biografias oficiais. Stephen Hawking apareceu nos Simpsons, apareceu na Star Trek, A Próxima Geração, no Big Bang Theory, colaborou com Pink Floyd, viajou em voo de gravidade zero aos 65 anos, flutuando pela cabine com expressão de criança em parque de diversões e imagens que circularam pelo mundo. Era, por escolha intencional deliberada, a presença cultural além da academia. A lógica estava explícita em entrevistas. Ciência precisa de pessoas que tornem o conhecimento desejável para quem nunca vai ler artigo científico acadêmico. Aparecer nos Simpsons não diminuía a física, fazia a física parecer parte do mundo onde as pessoas viviam. Sobre inteligência artificial, a IA, Hawking foi uma das vozes mais consistentes de alerta no período final da vida. Num discurso em Cambridge, em 2016, ao abrir o Centro do Futuro da Inteligência Artificial, disse que o desenvolvimento da IA poderia ser o melhor ou o pior acontecimento da história da humanidade e que ainda não se sabia qual dos dois. A clareza sem alarmismo fácil era a marca da forma como Hawking tratava temas difíceis. Havia também o humor nos bastidores. Colegas de Cambridge descrevem que Hawking, quando ouvia argumento que considerava fraco numa reunião científica, dirigia a cadeira de rodas lentamente em direção aos pés do apresentador. Não acidentalmente, deliberadamente, intencionalmente, com expressão completamente neutra. O aviso era entendido por todos na sala. A refutação estava a caminho.
refutaram o que estava sendo dito. E havia o princípio que guiava a relação com os estudantes de doutorado. Ninguém saía da sala sem ter tido algo no argumento desafiado. Não por crueldade, por convicção de que a ideia que não sobrevive ao questionamento não está pronta para sobreviver ao mundo. E como não extrair pérolas, essências desse trabalho, desse episódio? A primeira delas, prazo cria foco, que abundância nunca cria. O diagnóstico de 1963 deveria destruir a carreira de Hawking. Fez o oposto, porque transformou o tempo de recurso infinito em recurso escasso. Tinha pouco tempo de vida. Recurso escasso exige escolha. Hawking escolheu o trabalho que realmente importava e parou de adiar. A pergunta, abre aspas, se eu soubesse que tenho 2 anos, o que faria? Fecha aspas. Raramente é feita com honestidade, mas quando é, revela o que realmente importa, com uma clareza que o conforto do tempo ilimitado nunca produz. A segunda essência, segunda pérola, joia, limitação externa força desenvolvimento interno. À medida que o corpo de Hawking deteriorava, a mente desenvolvia capacidades que colegas descreviam como fora do comum. Adaptação humana. Visualização matemática de alta complexidade inteiramente na cabeça, sem papel, sem quadro. O confinamento do corpo havia forçado a mente a construir universos internos de precisão crescente. Em qualquer área, restrição imposta frequentemente força o desenvolvimento, que a ausência de restrição nunca exigiria. A terceira pérola, ciência que não se comunica não existe para o mundo. Hawking foi criticado por colegas que consideravam que popularizar a ciência comprometia o rigor. Discordava com energia que reservava para discordâncias que valiam a pena. Ciência que fica dentro da academia é ciência que não muda o mundo. E mudar o mundo era, para ele, o propósito de entendê-lo. A quarta pérola, escolha a voz que vai usar quando o corpo não mais servir. A decisão de não atualizar a voz sintética com as novidades, com as melhorias que a tecnologia trouxe é a mais sutil e a mais profunda do episódio. O que você escolhe como extensão de si mesmo, quando os meios convencionais falham, diz tudo sobre o que você considera essencial. Em qualquer transição, em qualquer momento de reconstrução de vida, de carreira, do que quer que seja, a pergunta não é quais ferramentas estão disponíveis hoje, é qual ferramenta é você. A quinta pérola, essência. A superação sempre tem um nome por trás. Todo ícone de superação tem alguém que segurou a vida enquanto o ícone construiu o legado. No caso de Hawking, esse alguém se chamava Jane. Reconhecer isso não diminui o que ele fez, amplia o que qualquer história de conquista realmente é. Nunca uma história de uma pessoa só. Nunca uma história solitária. E vamos à verdade nua e crua, desavergonhada, despudorada, sem vergonha mesmo. Stephen Hawking é provavelmente a figura científica mais reconhecida do século XX, depois de Einstein. E a verdade nua e crua tem 2 faces que precisam ser ditas juntas. A primeira, Hawking foi contribuidor genuíno, autor. A radiação de Hawking, o trabalho sobre singularidades com Roger Penrose, os livros que tornaram cosmologia acessível para milhões de pessoas. É real, é documentado, é inegável. A segunda, o culto em torno de Hawking cresceu além da proporção das contribuições técnicas. Havia físicos contemporâneos a ele, Roger Penrose, Edward Whelan, Juan Maldacena, cujo trabalho técnico alguns colegas consideram equivalente ou até superior em profundidade. E que o mundo nunca ouviu falar, porque não tinham a história, a cadeira, a voz sintética, os Simpsons. Isso não é crítica a Hawking, é observação sobre como narrativa funciona. Sua transformação em ícone mundial não veio apenas da física, veio da colisão rara entre ciência profunda, tragédia pessoal, comunicação brilhante e imagem pública construída com inteligência deliberada, intencional. Sim, você pode criar uma linha de conduta, de vida, de atitude.
Outros físicos talvez tenham sido igualmente profundos. Poucos fizeram o universo entrar na sala de jantar das pessoas comuns. Essa é a pancada. E ela é real. Para fechar, se essa história falou com você, foi útil, gostou, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Escreva nos comentários o nome de outras lendas que você quer ver aqui. Stephen Hawking recebeu o diagnóstico de 2 anos de vida aos 21 e viveu até os 76, desenvolveu uma das teorias mais importantes da física moderna, escreveu best-seller sobre o universo, apareceu no Simpson, flutuou em gravidez zero, gravidez, imagine. Flutuou em gravidade zero com expressão de criança em parque de diversões. Hawking não venceu a doença. A doença avançou até o fim e levou tudo o que podia levar. O que ele venceu foi a tentação de desaparecer antes da hora. E essa escolha, feita um dia de cada vez, por décadas, é o que faz a história dele continuar sendo contada. Faz como o gatinho aí na tela, dá o seu like. Dedinho não dói, não cai, isso eu te garanto. E a física prova. Aproveite o seu dia. Procure ao máximo momentos de felicidade hoje. E enquanto puder, não pare de pensar